Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Vocês me escutam bem? Tá sendo legalzinho o som? Deixei vocês na mão ontem, a gente fosse em live. Então vamos fazer uma live bem legal hoje. A gente está numa semana de estudos sobre processos de adoecimento e como as doenças acontecem no corpo. Então eu queria pegar legal esse exemplo dessa torcicola que eu estou tendo e que ainda está presente. Para quem acompanha as minhas histórias sabe que eu comentei que eu estou com uma torcicola. Eu expliquei para vocês na segunda-feira que as etapas de adoecimento começam como um acúmulo, um agravamento, um transbordamento, uma circulação, um alojamento e uma fixação. Então a gente precisa identificar o que é que está acumulando, né? Está acumulando um vata, um pitta, um kapha. Quais são as características de vata? É frio e seco ou é leve e áspero, né? Ou as características de pita. Então tá quente e úmido ou tá seco e quente? Pode ser pita também. Ou as características de kapha, tá úmido e pesado ou tá estável demais e muito denso? Então a gente tem que ver o que está aumentando, né? Vamos pegar o exemplo da minha torcicola para a gente ter esse processo de adoecimento. Eu trabalho falando e eu trabalho com a minha expressão, não só falando, mas de forma expressiva. Quais são os fatores agravantes de vata? Movimento, excesso de movimento físico, excesso de movimento de ideias. Quais são os fatores agravantes de pitta? Excesso de funções com muitos objetivos e estresse. Então, essa soma de elementos vai se acumulando no indivíduo. Aí o indivíduo começa a viajar mais, começa a se alimentar não adequadamente, começa a dormir mal porque dorme em locais diferentes. Tomei uns banhos meio frios em Porto Alegre, isso estava me deixando bem estressado. Eu fiz uma série de coisas que não eram muito boas para o meu dosha. Voltando para São Paulo, eu estou há uns meses morando no apartamento de um amigo e está ótimo morar aqui, mas eu tenho alguns problemas com dividir locais pequenos, com muito barulho, não durmo tão bem assim, sou muito vata. Eu procurei o Ayurveda por causa de um estresse vata-pitta. Então, uma série de pequenas coisas vão se acumulando até uma hora que elas procuram o local mais enfraquecido do seu corpo. Nesse momento, o local mais enfraquecido do meu corpo era a garganta. Eu dei no final de semana o que eu acredito ter sido a melhor aula da minha vida. Foi uma aula de diagnóstico, de pulsologia. A gente foi bem adiante com a turma. A gente falou sobre línguas, olhos, unhas. A gente fez teste de urina. Eu postei alguns stories disso. Eu ensinei o pessoal a fazer uma consulta, ensinei o pessoal a medir o pulso, a somar todas essas coisas. E eles mesmos falavam assim: Edson, a gente nunca escreveu tanto. A gente nunca escreveu tanto. E eu o tempo inteiro no quadro escrevendo, além do conteúdo que está na apostila, que eles podem ler depois. Mas eu escrevo muito, eu passo muito conteúdo. Fiquei muito feliz, saí radiante de Porto Alegre. Depois viajei para São Paulo, aí busquei trabalhar, fiz as lives para vocês, minha voz já deu uma machucada um pouco. E eu fui sentindo que eu estava travando o corpo de estresse, travando o corpo de estresse. Aí umas 2 noites atrás, quando eu acordei, eu estava com isso aqui bem dolorido na quarta-feira. E aí na quinta-feira não melhorou e hoje também eu acordei e não melhorou. E eu estou vendo que é uma questão de usar a voz, de usar a expressão. Então eu vou até buscar falar um pouquinho mais devagar para vocês. Mas quando a gente fala em adoecimento, vê que não tem como ser uma coisa muito diferente disso. Não é tipo, estou com torcicola porque eu dormi mal. Dormir mal foi o gatilho. Então é sobre isso que a gente está falando essa semana, sobre como são as etapas de adoecimento. Então o fato de eu ter dormido mal é só o empurrão final para um conjunto de coisas. Então vamos estudar um pouco sobre empurrões finais? Não pode ser um bom tema hoje? Todas as doenças que eu tratei que eram degenerativas em pessoas com menos de 50 anos, elas tiveram empurrões finais. Então eu encontrei pessoas com artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença degenerativa das articulações, degenerativa do bom movimento do corpo. Eu encontrei somente pessoas com essa doença que tinham tido uma perda muito recente.
Uma perda geralmente familiar, uma perda emotiva, muitas vezes de pai, tá? Aí a gente começa a estudar quais são doenças de relação no feminino, quais são doenças de relação no masculino. Então, a perda do pai eu vejo trazendo muitas doenças degenerativas do sistema ósseo, do sistema da disciplina, do sistema da segurança. É muito interessante de você perceber como as coisas elas são um conjunto, né? Eu tava todo feliz final de semana, porque dei um aulão, todo feliz segunda, mas eu tava meio estressado porque tá tomando banho frio, aí peguei um cara do meu lado que tava com um cheiro muito forte, fiquei 2 horas no voo pensando em dizer assim, cara, pô, bota um lenço aí, faz alguma coisa, eu tô com muita dor de cabeça por causa de você, mas não posso interferir na vida de outra pessoa por causa disso, mas aquilo foi se acumulando, aquele estresse foi se acumulando, as coisas que eu tenho para dizer foram se acumulando, a minha vontade de realizar e não estar realizando tanto foi se acumulando. E nesse conjunto de acúmulos, as coisas precisam acontecer. Então eu estou com uma inflamação, não é um ressecamento, é uma soma de inflamação com ressecamento. Um ressecamento por usar muitas energias, mas inflamação por ter muito estresse envolvido. E aí a gente fala em CAFA. CAFA precisa de quê? De calma, de estabilidade, de oleação. Eu passei um óleo quentinho aqui e botei o lenço para ver se melhora. Eu tenho muita coisa para gravar. Tem uma novidade para sair que eu comentei na live de quarta. Eu ainda não vou dizer para vocês o que é, mas para quem não lida muito bem com a curiosidade, vou pedir desculpas, mas tem uma novidade bem legal para sair. Acredito que em até um mês, uma coisa que pode melhorar a vida de muita gente aí que está em busca do Ayurveda, em busca de mais conhecimento. Então estou preparando uma coisa muito bonita. Acredito que vocês vão gostar bastante. A gente vai conseguir ter as lives, vai conseguir ter tudo mais bem guardadinho, não vou dar mais dica não. Então, pessoal, na live de hoje eu quero explicar mais sobre esses gatilhos de adoecimento, sobre essas etapas de adoecimento. Você não adoece porque você viajou, você adoece porque você viajou, você comeu coisa seca e você não tomou muita água, e aí quando você chegou no seu destino, você já estava com o intestino seco. E aí pode ser que você só tenha uma constipação e isso altere o seu humor e você fique enfesado durante a viagem ou na volta da viagem, mas viajar agrava vata, seca o vata. Se a gente fala de um outro processo, vê como as próprias fezes secas, elas mesmas vão promover acidez. Então, às vezes, o seu problema não é constipação, mas você tem uma acidez muito constante. Talvez você não perceba que você é constipado e tenha essa acidez. Eu não tratei até hoje um problema de ginecologia feminina que não envolvesse problemas de constipação, que não envolvesse ou a pessoa ir pouco ao banheiro ou ela ir muito ao banheiro com excesso de acidez. E esses problemas, eles sempre têm, como eu tenho dito muitas vezes durante as últimas semanas, têm raízes emocionais. Eles muitas vezes estão envolvidos com padrões que a pessoa vai tendo durante a vida que ela vai se permitindo. Então eu estou tendo isso porque eu estou me permitindo viajar muito, fazer live todos os dias. Estou bem comprometido com a ação, que é o que tem me puxado muito do meu estresse mental, porque eu não estou conseguindo gravar os vídeos novos. Então eu vejo que a minha própria visão de mim mesmo me gera um estresse grande, me traz um peso grande. Então como está a visão de vocês? Como vocês lidam com vocês mesmos? Vocês são pessoas que são, por exemplo, você se considera envergonhado. Beleza, vamos partir do ponto que você é envergonhado, envergonhada. Então você não se expressa. Eu estou tendo um problema de muita dor na cervical porque eu estou me expressando demais. Mas se expressar de menos pode dar o mesmo problema. Pode dar um resfriamento dessa região, pode gerar uma série de coisas. Então, como vocês estão agindo? Como são vocês com vocês mesmos? Se você se considera uma pessoa estressada e permite ir atrás do estresse e não está lidando com isso, então como você lida com o seu corpo? Eu sou esfomeado, mas na minha casa sempre tem besteira na cozinha. Então, pô, é difícil você lidar com você mesmo. Não, eu gosto de praticar exercício, mas eu me esforço até o ponto que eu me machuco. Então, pô, por que você está fazendo isso? O que você está em busca, né? De que tipo de realização? O que está por detrás dessa mente que quer encontrar um resultado muito grande no exercício? Então, cada coisa que a gente faz que seja contra a nossa natureza, ela nos gera um agravamento. E talvez eu esteja viajando muito, falando muito, me forçando muito a estar nessa posição. E isso não é tão assim da minha natureza, por eu não ter um cafa tão grande assim. Muitas vezes que eu via meu professor viajando de um lado para o outro,
e acordando sempre às 5 da manhã, e indo dormir umas 10 da noite, e estando lá todo dia de manhã para fazer os mantras, e tendo a voz firme, a voz grave. Eu pensava assim, caramba, não tenho o cafa desse cara, mas eu ainda quero fazer isso. E eu vejo que é uma questão da gente se cuidar mesmo. A gente precisa de estabilidade, de cuidado. Faz muito tempo que eu não vou na minha cidade natal, em Volta Redonda. Não vejo as minhas plantas, não vejo o meu cachorro no ambiente dele, não fico uns dias com a minha mãe, comendo a comidinha dela. Ela recentemente teve um acidente bobo, ela bateu no móvel e quebrou o dedo da mão. Então não tá cozinhando bem para si mesmo. Eu tô assim, pô, podia ir lá encontrar com ela, né? Mas tem tantos compromissos em São Paulo, esse final de semana eu vou dar aula, semana que vem eu tenho vídeos para gravar, no outro final de semana eu vou dar aula de novo. Então vou vendo que às vezes a gente programa coisas para a vida. Eu sempre tive uma vida muito maleável. E acho que isso é o que está pegando, talvez. A gente perceber que a maleabilidade da vida já não está mais tão grande assim. Então, o que pega para vocês, né? Como acontece isso na vida de cada um de nós? Como vocês reagem? Eu vejo que ter vergonha, por exemplo, é um ponto inicial para ter uma constipação, porque você tem vergonha de se expressar, você tem vergonha de excretar os seus problemas. Se uma pessoa vai lá e é grossa com você, e você acha que pelo meio, pelo bem comum, eu não deveria brigar com as pessoas, isso não existe. A gente tem que ser firme, tem que ser verdadeiro na vida. Então, eu vejo muitas pessoas evitando o conflito, mas às vezes elas estão deixando de se expressar, não necessariamente evitando o conflito. Eu tenho algumas coisas especiais para fazer semana que vem e queria abrir isso agora até para firmar esse compromisso com vocês. Semana que vem eu tenho uma série de artigos para mostrar para vocês sobre os produtos da Sankey e como utilizar esses produtos. Então eu vou auxiliar vocês a entender sobre os produtos, a entender por que a Sankey existe. Vocês veem que eu fico aqui fazendo live. Meu objetivo não é vender produto. Eu tenho a live e o meu intuito é ensinar a Ayurveda para vocês, e a Sankey existe porque eu vejo que as pessoas precisam de um Ayurveda na mão. Se eu ensinar vocês a fazer a própria especiaria, ou vocês vão morrer na praia comprando especiaria vagabunda no mercado, ou vocês provavelmente não vão fazer, porque as pessoas têm preguiça e têm medo de errar, então eu preciso dar tudo pronto. Então semana que vem eu vou fazer uma série de lives explicando sobre como os produtos funcionam e vou fazer um sorteio de um kit. Tá? No sorteio do kit, eu vou convidar a pessoa que foi sorteada para entrar aqui na live com a gente e a gente vai fazer um diagnóstico com a pessoa. Então vocês vão entender como funciona. Eu não faço diagnóstico online, tá, galera? Mas a gente vai fazer isso só semana que vem, para vocês entenderem como funciona o autodiagnóstico. Então vocês vão começar a entender quais são as perguntas adequadas que vocês precisam fazer para vocês mesmos, para vocês entenderem como se comportar, para vocês entenderem como agir no meio, como cuidar do seu corpo, como olhar para o seu corpo com uma visão do Ayurveda. E aí a gente pode falar com essa pessoa daqui a um mês para ver se ela está usando o kit e se tiveram os resultados legais, né? Acho que isso vai ser uma boa iniciativa. Eu vejo que muitas pessoas querem utilizar os produtos, mas não sabem como. O cara quer fazer um chai, mas não sabe se coloca uma pitadinha da masala ou se coloca uma colher de sopa. E, na verdade, eu gosto de deixar isso bem intuitivo para cada pessoa. Então, eu preciso estar ensinando mais vocês a como utilizar os produtos. Vamos ver quem a gente vai sortear, vai ser um sorteio, tá? Eu vou abrir as inscrições na segunda-feira para vocês se inscreverem. E aí, quem sabe, na quarta-feira a gente faz o sorteio e na quinta ou na sexta a gente faz a entrevista com a pessoa. Ela tem que aparecer aqui na live e tem que mostrar a língua, tem que mostrar as unhas, tem que mostrar os olhos, tá? Não vou pedir fezes e não vou pedir urina, galera. Então já é um grande adianto para vocês, tá bom? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre autodiagnóstico semana que vem. Essa semana eu acho legal a gente terminar olhando para si mesmo. Eu não quero estender muito a live porque tá me doendo falar, mas eu já estou bem animado de estar aqui com vocês mais uma vez. Vejo como é gratificante poder trabalhar com isso, foi precioso o dia da minha vida em que eu escolhi seguir o caminho do Ayurveda, e dia a dia eu fui vendo como ele era profundo, como ele era grande, como ele me dá muitas oportunidades de atuação. E vejo que hoje o que ele mais me fornece é exatamente o que um amigo meu comentou comigo esses dias. Ele me fornece a capacidade de saber quem eu sou, de saber como me cuidar, de entender o que está acontecendo comigo, sem eu ter que ser um profissional da medicina, formado por uma faculdade, passar anos estudando para passar no cursinho, para passar no vestibular, para começar o estudo. Então eu vejo que o Ayurveda ele nos dá muita possibilidade, mas tem que estudar também,
Tá bom, pessoal? Vamos ver quanto tempo a gente tem de live. Vamos mais uns 5 minutinhos, né? Tem feito ao menos com 20 minutos. Beleza. Vamos continuar mais um pouco? Vou pegar uma carta de tarô então. Pode ser? Deixa eu pegar o meu tarô ali, que a gente não jogou essa semana. Beleza. Vou pôr óculos para ler que eu não quero ficar fazendo força. Então, pessoal, eu quero escolher a carta pra gente hoje, tá? Vou abrir aqui na frente de vocês. Como eu tô com o celular no tripé, eu não vou mexer tanto assim. Acho que a cor roxa, por ser a cor da transmutação, precisa sair também. Então, pessoal, eu vou abrir as inscrições para o sorteio, tá? Não se preocupem, todo mundo que quer vai conseguir se inscrever. Vamos embaralhar, canalizando as nossas intenções, direcionando as nossas energias. Mesmo que você não esteja vendo isso ao vivo, não tem problema. Você ainda pode direcionar suas intenções e entender bem o que vai ser dito. Esse é o tarô de Osho. Ele busca me ajudar bastante, é conhecido como tarô budista, um tarô zen. Então vamos lá. A carta de hoje é simplicidade. Beleza? Eu acho que bate bastante com essa abertura que eu gosto de ter com vocês. Que é vir aqui e dizer, pô galera, hoje eu tô com dor, sabe? E aí estudar por que eu tô com dor, qual foi a soma de coisas que me levou a ter dor. Então eu vejo que é aceitar estresse. Eu aceitei estresse, assim, falei, não, beleza, eu aceito estresse. Mesmo no dia que eu tiver que não precisar fazer tanta coisa, eu vou ser bem ativo. Minha namorada às vezes fica assim, para um pouco, para, relaxa. Fica, deita aqui, para um pouco. E eu fico tipo, não, deixa eu fazer tal coisa, vamos fazer um chá. Carta da simplicidade. Tá bom? Então, vamos lá. Número 8, simplicidade. Às vezes, acontece de você sentir-se integrado em algum raro momento. Observe o oceano, o seu espírito indomável. De repente, você esquece a sua divisão interior, a esquizofrenia. Você relaxa. Ou então, andando pelo Himalaia, contemplando a neve virgem do pico das montanhas. De repente, uma calma o envolve e você não precisa ser falso, porque não há ali nenhum outro ser humano qual representar. Você se reintegra. Ou ainda, ouvindo boa música, você se sente integrado. Sempre que, em qualquer situação, você se torne uma paz, uma felicidade, uma bênção, brotam dentro de você. Você se sente preenchido. Não há necessidade de ficar esperando por esses momentos. Eles podem transformar-se na sua maneira natural de viver. Esses momentos extraordinários podem transformar-se em momentos comuns. Esse é todo o esforço do Zen. É possível viver uma vida extraordinária dentro dos limites de uma vida bastante comum, cortando árvores, rachando lenha, buscando água no poço. É possível estar extremamente à vontade consigo mesmo, limpando o chão, preparando a comida, lavando a roupa. Vocês podem estar perfeitamente à vontade. Porque a questão toda é de você atuar com todo o seu ser, desfrutando, realizando-se no que faz. O comentário. Essa figura, caminhando pela natureza, mostra-nos que a beleza pode ser encontrada nas coisas mais simples e comuns da vida. Com muita frequência, nós tomamos esse lindo mundo em que vivemos como coisa garantida. Limpar a casa, cultivar o jardim, fazer a comida. As tarefas mais simples ganham uma conotação sagrada quando são feitas com envolvimento total, com amor, com exclusividade. Nesse momento, você passa por um período em que essa maneira cordata, natural e extremamente simples de encarar as situações se apresenta trará bons resultados, muito melhor do que qualquer tentativa sua de ser brilhante, perspicaz ou de alguma forma extraordinário. Deixe de lado toda a pretensão de fazer alarde quanto a ter inventado mais alguma coisa, ou a vaidade de ter encantado seus amigos e colegas com seu talento incomparável de prima-dona.
A contribuição especial que você tem para oferecer nesse momento será maior se você encarar as coisas sem resistência e com simplicidade. Uma coisa de cada vez. Então veja que essa carta da simplicidade, pessoal, ela foi para mim. Para eu dizer que eu não preciso estar inteiro aqui em toda a live. Não preciso ser o super-homem do Ayurveda que vou estar aqui dizendo, olha, Ayurveda eu nunca vou adoecer, não tenho dor, sou um deus, durmo 10 da noite, acordo 4:30 da manhã meditando. Todo mundo que precisa de alguma coisa para viver, além de comida, de oxigênio, das funções fisiológicas naturais, sono, ir ao banheiro, todo mundo, não, eu preciso de meditar todo dia, senão eu sou triste. Eu preciso comer aquele alimento, senão eu sou triste. Isso é um tipo de dependência. Eu preciso ser vegano, senão eu vou me sentir muito mal comigo mesmo, meu corpo vai adoecer. Isso é um tipo de dependência. Se você vai estar num local que não tem alimento disponível, a única coisa é um animal, e você não come aquele animal por nada, você prefere morrer, isso é um tipo de suicídio até. A gente não pode ser dependente de nada. Você não pode ser dependente de uma visão que você tem de si mesmo, você não pode ser dependente de uma vida completamente regrada, você não pode ser dependente de uma vida completamente desregrada. Aquele ser que trabalha com o mundo é o ser que se ilumina. Ser iluminado não é aquele ser que não fica doente. O ser iluminado é aquele que tem luz enquanto está doente. É aquele que não permite que a mente altere as opiniões dele. Ele vai ter aquele impulso, ele vai ter aquela reação, mas ele vai falar assim, pô, mas não é isso que eu estou querendo fazer, eu vou seguir aqui no meu caminho. Tá bom, pessoal? Vou guardar minhas expressões. Muito obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira a gente se encontra. Vou ensinar vocês a usar os produtos da Sankhya. Quem sabe eu não faço as lives na cozinha. Quem sabe eu só não explico melhor como utilizar cada produto, a função de cada um deles. Mas acredito que, mesmo que você não tenha o intuito de adquirir produtos, eu vou ensinar como utilizar especiarias na vida. Tá? A gente vai falar de sabores, a gente vai falar de Agni, a gente vai falar de toxina, a gente vai falar de tudo necessário para você entender por que eu falo tanto de especiaria. Tá bom? Namastê, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê segunda.